Então, exercício. Obtenha as expressões de K tilde de S e tal tilde de S em função do parâmetro P, tá? Que é o parâmetro original da gama. Isso você tem que, olha, você tem que derivar até, é necessário derivar essa expressão até a terceira ordem, tá? Para determinar o K e o tal, tá bom? Usando aquelas propriedades geométricas. Se for ortogonal, o produto interno dá zero. Se você olha a equação, se você fizer o produto vetorial, você obtém o que você está querendo. São coisas de mate 17. Então, isso vai ficar como exercício, tá bom? Depois, se vocês tiverem dificuldade, a gente discute isso. Com relação à curva no espaço, a curva plana, nós tínhamos o seguinte. Nós tínhamos uma reta tangente e tinha uma reta normal. No caso de uma curva no espaço, nós vamos ter essas retas e nós vamos ter também vários planos, ou pelo menos 3 planos. E são todos importantes para a gente localizar todos esses conceitos aí, tá? Depois identificar esses conceitos. Então, retas e planos de uma curva no espaço. Nós vamos supor vai ter várias definições ou vários nomes aqui que vocês vão ter que saber o que significa. Então eu vou tentar fazer um desenho, tá? Para fixar as ideias. Vamos supor o seguinte: eu tenho uma curva no espaço. Supor que a orientação é essa. Então, eu tenho T, vamos supor parametrizado pelo comprimento de arco, N e B. Tá? T, N e B. Então, olha, você concorda que esse ponto aqui, que é o gama, vamos chamar a gama de T, se você associar esse ponto e esses dois vetores, você tem um plano. Esse plano aqui, tá, nós vamos chamar de plano normal. Plano normal. Ele é formado pelas direções B e N. Tá certo? E o ponto gama de T. O que faz esse plano? Ele corta a curva perpendicularmente. Tá certo? O vetor tangente forma um ângulo π sobre 2. É uma normal. O T é uma normal desse plano. Tá certo? Então esse plano chama plano normal. Aí nós temos o seguinte plano. O plano formado pelo ponto gama de T e as direções T e N. Esse plano aqui é chamado plano osculador. Plano osculador. Tá? E o terceiro plano é formado
por T e B. Plano retificante. Então são nomes, tá? E esses nomes vocês devem saber, porque eventualmente a gente pode falar, calcule a equação do plano oscilador, do plano retificante, tá certo? As equações são bem simples, uma vez que você entende que ele as equações saem todas dos vetores que estão aqui. Tá certo? Então, esses daí são os planos. Bom, mas vamos falar então da reta tangente. Reta tangente. A reta tangente em gama de T, qual que é? Vamos pensar se você põe em gama de T0. Certo? Então, gama de T0 é a mesma coisa lá, né? E aqui o quê? Gama, olha, parametrizada pelo comprimento de arco. Hein? Algumas coisas nem é necessário, mas só que outras é necessário que seja parametrizado. Então vamos colocar comprimento de arco. Então é isso. Gama está parametrizado pelo comprimento de arco. Então você tem lambda, aqui você põe T, o vetor T de T0. Se você quiser, podia ser o gama linha de T0. Tá certo? Essa é a reta tangente. Reta tangente a gama pelo ponto gama de T0. Tá? A reta normal é a reta x gama T0 mais lambda n de T0. Tá? Aqui lambda pertence à reta, lambda pertence à reta. Então, a reta tangente é essa reta aqui. Tá? Reta tangente. E essa da reta aqui é a reta normal. Certo? Plano normal. Como é que seria uma equação do plano normal? Você pode escrever como uma combinação linear, né? Então, a equação do plano normal pode ser escrita assim. Gama de T0 mais alfa, vamos pôr alfa n de T0 mais lambda b de T0. Alfa, lambda reais. Então, isso daqui é o plano normal. Isso daqui é a equação vetorial do plano normal. Se você quiser outra equação, é x menos gama de T0, produto vetorial t de T0 igual a zero. Tá certo? Porque o t de T0 é uma normal ao plano. Aqui, né? T de T0 é normal ao plano. O plano oscilador. Vamos escrever uma equação só. Plano oscilador. Ele é escrito como x gama de T0 mais alfa t de T0 mais lambda n de T0. Alfa, lambda reais.
Então é o plano oscilador. Depois você pode escrever a equação envolvendo o produto interno. A outra equação de plano retificante. Retificante é esse plano aqui, tá certo? Então, ele tem T e B. Então, ele pode ser escrito assim: x é gama de T0 mais alfa T de T0 mais lambda B de T0. Alfa, lambda, reais. Então, tem esses nomes aí que vocês precisam identificar corretamente e não trocar um pelo outro, tá certo? Nós vamos depois interpretar tanto a torção e a curvatura geometricamente. Por exemplo, nesse caso aqui, a curva está aqui. Né? A curvatura, ela vai medir o seguinte: o quanto que essa curva, a partir de um ponto dado, por exemplo, eu estou analisando nesse ponto, ela vai medir o quanto ela desvia da reta tangente. E a torção total, ela vai medir o quanto que essa curva se distancia do plano TN. Certo? Então, nós vamos depois fazer uma análise um pouco mais detalhada sobre isso. Como? Você pode pensar assim, mais ou menos, você pensar na reta tangente e é o quanto ela está desviando na reta tangente. Tá certo? Só que ela pode ir para cima e pode ir para baixo. Isso aí quem conta é a torção. Tá certo? Então, uma curva que... Isso, se a torção for 0, por exemplo, ela não sai do plano. É o caso que a gente viu lá. Tá certo? Por exemplo, nós vamos estudar, você já tem nas listas, né? Você tem curvas assim. Esse tipo de curva, ela vai ter constante, é claro, algum tipo de curva que vocês têm nas listas, ela vai ter tanto torção e curvatura constante. Ela simplesmente é pode falar intuitivamente, um parafuso, tá certo? Ou então uma espiral, tá certo? E a gente vai definir exatamente curvas desse tipo, e ela tem tanto torção como curvatura constante. Tá? Isso não quer dizer que é nula, né? Que não tem. É constante. Né? O vetor B fica constante, mas... Então ela, por exemplo, ela está sempre... Você pode pensar como ela está sempre subindo aqui, né? Se for essa orientação. Ok, eu vou deixar... Agora eu vou dar alguns exercícios para vocês pensarem.
Pessoal, isso que a gente falou aqui, discutiu aqui, vai ser praticamente, depois a gente vai enunciar um teorema, mas isso aqui é praticamente um critério para determinar se uma curva no espaço é plana ou não. Tá certo? É um critério. Se eu olho o B, tá certo? Se o B for constante, ela provavelmente vai ser uma curva plana. Mas, como sempre, tem que tomar cuidado. Pessoal, olha, então aqui o exercício daqui é comum, é só para vocês praticarem, tá certo? Isso aqui é exatamente o exemplo de uma espiral que a gente desenhei aí, tá? Agora, como está sendo pedido a reparametrização pelo comprimento de arco, então é claro que vocês podem calcular a torção e a curvatura já pela parametrização dado pelo comprimento de arco, tá certo? Porque isso foi pedido. Analisar se a curva é plana ou não, tá certo? O segundo, bom, o primeiro é simplesmente, olha, essas equações estão escritas em relação à parametrização com comprimento de arco. Claramente, essa daqui admite você pode escrever a equação da reta tangente em relação a qualquer parâmetro, é bem simples, né? Porque o vetor tangente sempre vai ser gama' de t sobre norma de gama' de t. Então é fácil. Aqui nem tanto. Como? Por exemplo, você pode usar as expressões para cá e tal, se for necessário. Tá bom? Porque na parametrização com comprimento de arco, o vetor n, o gama duas linhas, sempre está na direção do vetor normal, definido. Porque ele é o próprio. Né? Mas nenhuma parametrização qualquer, isso é falso. Tá certo? Vocês entendem isso? Estão vendo? Só antes de voltar aqui. Vamos supor uma curva. Pode ser plana, só para a gente... Então, vamos supor que você tem o vetor tangente, tá? O parâmetro não é o comprimento de arco, tá? Se você olhar nesse ponto, o gama... Então, esse daqui tem a direção de gama',
É gama linha dividido pela norma. Tá certo? Agora, se você olhar o vetor normal, ele está aqui. Vetor normal. Normal. Agora eu pergunto, e o gama duas linhas? Onde deve estar? Hã? Não é. T qualquer. É isso que vocês devem entender. Como? A normal está para cá. Tá? Esse ângulo aqui, isso aqui é reta tangente, isso aqui é ângulo reto. Agora eu pergunto, para onde aponta o vetor gama duas linhas se você colocar ele aqui? Hã? Não, me dá uma posição aqui. Tem 4 posições. 1, 2, 3, 4. Onde está ele? Primeira, segunda, terceira e quarta. A orientação é essa. Hã? Pensa fisicamente. Hã? Aqui. E ele não tem nada a ver com a direção normal. Ele pode ser diferente. Só vai coincidir com a normal na parametrização comprimento de arco. Tá certo? Porque isso daqui é aceleração, não é aceleração? Então, ela provavelmente, essa curva está virando para cá, a aceleração deve estar para lá, né? Pensar fisicamente. Né? E se tivesse feito isso, ela estaria para cá. Né? Tá certo? Mas a normal, então vocês não podem, de uma parametrização qualquer, falar, eu vou pegar a normal como sendo gama duas linhas. Isso é um erro muito comum. Até hoje, sempre existiu alguém que fez esse erro. Aqui. Norma de gama duas linhas de T. Isso não é normal. Estou enfatizando. Vamos ver se esse ano escapa. Alguém não escreve isso. Como? Não. Vamos pensar agora, eu falei no plano, mas vamos pensar no espaço. Tá? No espaço já muda. Porque o normal lá, no plano, é um pouco artificial. Ele ajuda em algumas coisas, mas é um pouco artificial. Né? Aqui não. Se for, eu estou o N como sendo o gama duas linhas de S dividido pela norma de gama duas linhas de S. Então ele vai ser normal mesmo. Parâmetro comprimento de arco. Depois você reparametrizar. Bom, esses detalhes, depois pense, se alguém não entendeu, a gente volta a discutir, tá bom? Deixa eu só terminar aqui. Bom, então isso aqui, esse exercício não tem problema, é só para vocês lembrarem. Agora, esse daqui vocês deviam fazer e tomar cuidado. Tá? É um exercício muito ele é elucidativo. É didático para vocês entenderem como é que funciona a curvatura e torção. Tá? E, por exemplo, já vou falar, se você olhar as componentes aqui, eu pergunto que classe de diferenciabilidade são essas componentes? C infinito. Gama vai ser de C infinito? Tem que ver nos pontos. Você entendeu? Então não vai concluindo coisas que lá no cálculo era mais ou menos óbvio, mas aqui já não vale. Que só porque elas são C infinito, então gama vai ser C infinito. Tá? Vai depender dos limites nos pontos. Tá certo? Então, essa daqui eu já digo, não é C infinito. Vai ter uma classe, ela pertence máxima. Tá bom? E aí vocês analisem o fato se ela é uma curva plana ou não. Alguma pergunta?
Então vamos parar a aula por hoje. Tá bom?